Empreendedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café das 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você, na sua jornada de empreendedor, para você sair do zero no marketing digital e conquistar 12 meses de faturamento em até 3 meses. Eu sou Leopoldino Santos e o tema de hoje é os principais conteúdos para fazer seu negócio crescer na internet. Os principais conteúdos para fazer seu negócio crescer na internet. Lembrando que o nosso Café das 7 é toda segunda e quinta, às 7 horas da manhã. Sempre um tema aqui voltado para o marketing digital simplificado, sem palavras difíceis, para o empreendedor que está começando do zero no marketing digital e para o empreendedor que já começou, mas só que parou no meio do caminho, não conseguiu, no meio de tantas coisas para fazer, foi desanimando, procrastinando e não conseguiu ter resultados na internet. E nós sempre trabalhamos 3 pilares: o pilar estratégia, técnica e inteligência emocional. Estratégia, que você tem que entender do jogo, você tem que montar uma boa estratégia, montar um bom funil, entender o jogo que você faz parte, o jogo que você quer jogar. Técnica, para colocar essas estratégias em ação. E inteligência emocional, que quer dizer a mentalidade, que é o mais importante. Porque muitas pessoas começam, param, muitas pessoas nem começam porque ficam receosas, travam por causa de mentalidade. E aqui nós trabalhamos conteúdos para que haja o desbloqueio dessa mentalidade, para que você possa realmente crescer, avançar e para que você consiga obter um faturamento muito maior do que você tem conseguido. A internet ela impulsiona isso, beleza? Então vamos para o nosso tema, os principais conteúdos para fazer seu negócio crescer na internet. Afinal de contas, o que significa isso, né? Que tema é esse? Os principais conteúdos para fazer o seu negócio crescer na internet. Nós vamos trabalhar aqui os principais conteúdos que você deve postar nas suas redes sociais, principalmente no Instagram. Os conteúdos que serão a base do seu negócio. Esses conteúdos podem ser feitos com vídeo, textos, imagens, mas você precisa entender essa base e quais são esses principais. Quando você for produzir algo, você sempre vai pensar nisso. O que a gente vai trabalhar aqui vai ser fundamental para todo o conteúdo que você for produzir. Você tem que ter essa mentalidade, você vai entender. Porque tudo que você produzir, fala, peraí, que tipo de conteúdo é esse? Será que é o momento de eu fazer esse conteúdo? Será que eu tenho que fazer isso agora? Ou, eu vou fazer, mas espera aí, qual é o tipo de conteúdo? Então nós vamos trabalhar aqui os principais, aqueles que eu acredito fundamentalmente que são principais, aqueles que nós já colocamos em ação aqui na agência e vimos outras pessoas terem grandes resultados, conteúdos que realmente vão impulsionar a sua mensagem na internet. E quanto mais impulsionar a sua mensagem, mais como consequência você transforma vidas, transforma pessoas. Quando há transformação de pessoas, uma consequência incrível que todo empreendedor precisa, todo negócio precisa, é o aumento do faturamento. Porque tudo está relacionado a pessoas. Quando você impacta a vida dessas pessoas, quando você gera transformação, postando um conteúdo certo, da forma correta, num tempo certo, você gera transformação na vida dessas pessoas. E aí, a venda, eu costumo dizer que você vende sem querer vender. A venda é consequência dessas atitudes estrategicamente pensadas. Depois dessa live, você nunca mais vai postar conteúdo aleatoriamente. Achei bonitinho, vou postar. Mas será que é o momento de postar? Será que precisa postar? Por que você tem que postar isso? Você mesmo vai encontrar as suas próprias respostas. Porque o meu intuito aqui não é te fazer uma marionete. O que é marionete? Pessoas falam assim, cara, essa live aqui, eu vou te dar um bônus sensacional, vou te dar um PDF com passo a passo de tudo que você tem que fazer. Com horário, um calendário de lançamento, um calendário, uma linha editorial para você. No final dessa live, muita gente fala isso. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque as pessoas ficam robóticas, ficam igual uma marionete, um robô querendo imitar o outro, copiar o outro, como se existisse uma fórmula para todo mundo. Não existe isso. O que eu estou te ensinando no Café das 7 e o que eu vou te ensinar aqui é para abrir a sua mente para que você comece a criar a sua própria estratégia. Para que você entenda que tudo que você fizer na internet não pode ser aleatoriamente.
para que você entenda que você tem que caminhar para ter uma maturidade no marketing digital. Porque se eu te entregar algo pronto, se eu te entregar um documento pronto, com datas, horas que você tem que postar, de manhã você posta um vídeo, depois você posta mais, depois você posta isso, você não vai amadurecer. É como se eu estivesse te tratando igual uma criança. Não, meu intuito é te fazer crescer. Assim como, não sei se você já ouviu falar sobre isso, a águia. A águia é um animal extraordinário, né? Tem grandes ensinamentos para a gente, principalmente para o marketing digital. Uma coisa incrível que a águia faz, a águia ela coloca espinho no ninho, desde quando o filhote é pequenininho. Ela vai colocando espinho para não ficar confortável, para que o filhote chegue um momento que ele crie o desejo de sair daquele ninho. Ele cria o desejo de voar, porque ele vai pensar, pô, caraca, isso aqui é muito desconfortável, eu vou voar, eu vou sair daqui. Então a minha ideia não é deixar o ninho macio para você, vem cá, te pegar no colo, te dar tudo mastigadinho, toma aqui. Não, porque senão você não vai crescer. A minha ideia é para que você entenda, trabalhando a questão dessa live, os principais conteúdos. Você entendeu? Caraca, faz sentido, faz total sentido. Entendi. Então eu faço é a hora de eu postar essa. Então, que tipo de conteúdo é esse que eu estou postando? Não vou dar uma melhorada aqui, porque não é o conteúdo errado, não é certo. Você vai ter esse raciocínio. É você que vai começar a tomar suas próprias decisões. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai virar a chave na sua cabeça. Vai virar a chave, vai te impulsionar, vai te levar para um outro nível aqui no marketing digital. Eu já vou começar dizendo que eu não vou te dar diquinha, coisinha para... é um hackzinho. Não, isso aí eu vou te falar. Hoje eu vou te falar, e como eu tenho te falado sempre, não só hoje, né? Eu mostro para você a base, a sustentabilidade. A base de uma casa, a estrutura, o alicerce, você tem que fazer boas sapatas, você tem que estar bem estruturada a casa, numas bases sólidas. Aí depois você sobe, e aí o acabamento vem bem depois. Um dos problemas é as pessoas querem alterar esse processo. Imagina numa casa, uma casa que você compra primeiro os acabamentos. Imagina aqui comigo, olha só, preste atenção. Você comprou o terreno, tá? Você vai construir uma casa. Imagina que você vai na loja de material de construção e você chega lá e fala, eu quero comprar um piso, eu quero comprar pia, acabamento, louça para pia, do banheiro, vaso sanitário. E você compra aquilo lá e manda entregar lá no terreno. Aí o teu pedreiro chega lá e fala, beleza, vamos começar a obra. Mas cadê o material? Não, vamos começar a fazer diferente. Vamos começar pelo acabamento. Imagina você falar isso para o pedreiro. É impossível. Como que você vai instalar o acabamento numa casa se você não tem a casa construída? A maioria das pessoas ficam no meio do caminho e a maioria das pessoas nem começam porque se preocupam com o acabamento. Tem que haver esse aprofundamento das bases. E essa live aqui vai ser fundamental para você entender esses principais conteúdos, para você ir solidificando a sua base, para que você não fique no meio do caminho, para que você realmente consiga conquistar um faturamento de 12 meses em até 3 meses. Você vai entender por que eu falo muito isso, tá? Porque a internet ela potencializa o poder das suas vendas. Se você está vendendo hoje sem usar a internet, imagina com a internet. Imagina. Por isso que eu falo aqui para quem está começando do zero, ou para quem já tentou começar, mas parou. Se você já é um empreendedor que já está tendo grandes resultados na internet, já está faturando milhares de reais, o meu conteúdo não é para você e essa live não é para você. Aqui é para quem está começando do zero, para quem tem dificuldade no digital, porque eu trabalho essas bases com profundidade. Porque você vai entender cada vez mais a importância disso. Você vai entender que sem isso você não vai conseguir potencializar o seu negócio, não vai conseguir crescer o seu negócio. E os conteúdos sempre, eles têm que ser conteúdos certos, que vai conectar cada vez mais o avatar com você. Tá? O que eu vou falar aqui são esses conteúdos no momento certo, do jeito certo,
para cada vez mais haver essa conexão do avatar com você, para que cada vez mais seja solidificada a sua autoridade, para que o avatar, o seu cliente, olhe para você e te enxergue como uma autoridade. Quando ele te enxerga como autoridade, dificilmente vão existir concorrentes que ele consiga ter essa mesma visão. Porque raríssimos empreendedores hoje exploram marketing digital. E quando exploram, contratam empresas terceirizadas, empresas que trabalham, fica uma arte visual top, fica legal, um background, né, as cores, tudo organizado, as cores bonitinhas e tal, não sei o quê. Mas só que falta humanidade, falta de pessoa. A autoridade só é construída através desse contato direto, pessoa com pessoa. E quando você consegue atingir esse nível de autoridade, a concorrência tem que suar muita camisa para chegar no seu nível. E o avatar, quando pensar em comprar, ele vai lembrar de você. Por quê? Porque ele te enxergou como uma autoridade. Pensa aí numa pessoa, no esporte, uma pessoa que você gosta, um atleta, um esporte. Qual esporte que você gosta? Pensa aí nessa pessoa. Pensa num cantor. Agora uma cantora. Tá vendo? Essas pessoas que vieram à sua mente são pessoas que você considera uma autoridade. De alguma maneira, elas conseguiram trabalhar no teu sistema límbico, né, no teu sistema emocional, para que você olhasse para elas como uma autoridade. E aí quando você pensa em algo, pensa em música, quando pensa em filme, um artista, um esporte, vem na tua imagem aquela pessoa, porque essa autoridade foi construída. O meu desejo com você, no seu nicho, é que você comece a solidificar essas bases para que num futuro próximo você seja reconhecido como essa autoridade. Mas as coisas não acontecem da noite para o dia. É preciso haver essa mudança e uma solidificação no processo. Como eu falei da casa, a construção de uma base numa casa é chato. Você não vê mudança. Principalmente se for numa casa, numa região onde precisa um alicerce forte, bater estaca, de ter uma profundidade ali, encontrar as rochas para a casa ficar firme. Você não está vendo direito, porque está para baixo, né? Você só começa a ver a casa quando começa a pegar formato, quando está subindo, e aí no acabamento, aquela coisa bonita e tal. O problema é que as pessoas comparam a sua casa, a sua rede social, o seu negócio, com aqueles que já cresceram. Eles não cresceram da noite para o dia. Nada foi por acaso. Eles primeiro construíram a base e ninguém estava vendo quando eles estavam construindo, ninguém percebia. Quando as pessoas passavam no terreno, nem percebiam muito, mas aquela base foi sendo construída. A base. Depois, quando a casa foi levantada, acabamento, aí fica, cara, que coisa linda, que top. Então, entenda o processo. Ame o processo. Isso eu vou falar muito aqui. Eu vou falar muito para realmente se repetir na tua cabeça. Para que você não procrastine, para que você comece e coloque em prática, para que você tenha grandes resultados nas redes sociais, você precisa amar o processo. Porque na maioria das vezes você não vai ter vontade de fazer. Na maioria das vezes você vai pensar em desistir. Na maioria das vezes você vai querer largar tudo, deixar para trás, voltar ao que estava fazendo. Mas aí, amando o processo, mantendo a disciplina, os resultados vão aparecendo. Os resultados vão aparecendo. E muita gente, no meio dessa questão de conteúdos para a internet, as pessoas acham, não, é besteira, se não for um conteúdo lindo, as pessoas não conectam. O meu nicho tem que ser uma coisa bem estruturada, tem que ser bem feito. Eu tenho que contratar uma empresa, já estou até fazendo uma planilha aqui, eu vou contratar uma empresa, já estou vendo. Eu vou contratar uma pessoa para fazer uma arte, uma pessoa para fazer um vídeo, uma pessoa para fazer minhas postagens, vai ficar lindo, vai ficar... o dia que isso aqui estiver funcionando, as coisas vão dar tudo certo. Mas qual o problema? Passam dias, meses e às vezes anos ou ano e nada é colocado em ação. Por quê? Porque nós vamos nos auto-sabotando. Pessoas que pensam assim acabam ficando no meio do caminho, porque a gente mesmo vai criando sabotagens para procrastinar. Como eu já disse em outras lives aqui, a procrastinação está dentro de cada ser humano. Na Universidade do Colorado,
já foi comprovado, eles mostraram várias evidências científicas de como a procrastinação está dentro de cada um de nós. Então, se você ficar criando muita coisa, muito detalhe, achando que isso que vai virar o jogo, vai chegar uma hora que você nem vai lembrar daquilo, ficou para trás. Porque é tanta coisa para fazer, tanto detalhe que você não conseguiu colocar em prática. Então, hoje, vai abrir a sua mente para você ver como é possível começar de uma forma simplificada. Sem aquela coisa de ficar copiando as outras pessoas, de imitar os outros, né? Quando você imita as outras pessoas, você perde a sua essência. Quando você começa a imitar os outros no marketing digital, você perde a sua essência. A sua essência você não pode perder. Você não pode querer mostrar algo igual o outro mostra. Você tem que falar de você. Você sendo você. Então já está dentro de você, está aí dentro. A criatividade está aí dentro. Está tudo aí dentro. O que eu vou te mostrar aqui, você vai entender e você vai tirar de dentro de você, da tua essência. A tua essência que vai levar você a postar conteúdos para a sua rede social, para o seu avatar. Não perca nunca a sua essência. Nunca. Vamos falar agora aqui, ó. Os principais conteúdos para fazer seu negócio crescer na internet. Ó, podem ser conteúdos de vídeos, posts ou textos, tá? Podem ser vídeos, posts, né, ou imagens, você pode postar, posts, e textos escritos. Porém, como eu já falei aqui, vou sempre falar, eu acredito fundamentalmente nos vídeos. Os vídeos são fundamentais para explodir o crescimento do seu negócio. Você pode crescer com um post, com imagem? Pode. Com texto? Pode. Porém, os vídeos eles são muito mais fortes. Não é mais forte você conversar com seu amigo, com a sua amiga, olhando no olho dele, no olho dela, do que no áudio? Ou no áudio no WhatsApp, ou numa ligação. Não é mais próximo quando você vê a imagem dele, a imagem dela? Não gera uma conexão mais forte? Quando você está viajando, quando você vai conversar com sua esposa, ou seu filho, sua filha, quando você vê a imagem no vídeo, não aproxima, não parece que a pessoa está do seu lado? Mata um pouco da saudade? Muito mais do que áudio, muito mais do que escrever texto no WhatsApp. A imagem, ela gera uma ligação muito profunda, porque nós somos visuais. Nós desde pequenos nós vemos as pessoas, nós temos esse processo visual, o processo até do toque. Mas como na rede social não tem um toque, a imagem, e uma imagem, um vídeo bem feito, parece que você está ali do lado da pessoa, parece que você está aqui comigo. Vou tocar em você, ó. Toca aqui. Parece que a gente está aqui do lado. O vídeo ele proporciona isso. E o primeiro conteúdo que eu quero falar com você, desses principais, o primeiro, chama-se conteúdo de valor. O que você tem que postar na internet, o primeiro, o conteúdo de valor. O primeiro que nós vamos falar aqui, né? Mas eu acredito que ele seja o mais forte. O que são conteúdos de valor? Conteúdos de valor é quando você ensina a sua audiência algo que ela pode colocar em prática e ela começa a ver pequenos resultados. Algo que você ensina, que ela coloca em ação e ela já começa a ver alguma diferença. Algo que você mostrou para ela, que ela faz e ela consegue enxergar. Caramba, olha o que eu aprendi aqui. Ela consegue ver pequenos resultados. Conteúdo de valor. Se você tem um negócio... se você vende roupa, vou dar um exemplo aqui. Você tem uma loja física, você vende roupa e você quer começar a divulgar seu negócio na internet. Os seus vídeos na internet serão para gerar valor no sentido de mostrar para a sua audiência qual roupa agora eu vou te falar qual roupa você tem que usar num casamento. Você mostra o tipo de roupa. Qual roupa que você tem que usar numa festa mais informal. Você gera um valor, você mostra aquele conteúdo. Claro que tudo que você falar tem que estar linkado. Você não vai ensinar uma roupa a se vestir para casamento se você vende roupa de praia. Então tem que estar linkado, mas você vai gerando valor. Dentro do seu negócio, você gera valor naquilo que você tem.
Ah, você trabalha com loja de informática, tá? Você faz manutenção de aparelhos de informática, computador e tudo mais. Você vai gerar um conteúdo de valor, mostrando para a pessoa a forma correta dela ligar e desligar o PC dela. Porque se ela ligar diferente disso, se ela, por exemplo, não fechar todos os programas, estou citando um exemplo, tá? Não entendo muito disso. Ferramenta não é muito a minha área. Ferramenta de informática e tal, não entendo muito. Não é a área que eu gosto. Mas estou citando um exemplo. Você vai ensinar para a pessoa, se você não fechar todos os programas antes de desligar o computador, corre-se o risco de queimar. Então você tem que fazer assim, você mostra um vídeo mostrando, você vai aqui, fecha aqui, faz assim, assim, depois você clica ali no símbolozinho do Windows, vai abrir uma tela, você clica em desligar, depois você vai lá, aperta o botão, desliga o seu PC. Um exemplo. Então, você está gerando valor a algo que ela pega e coloca em prática, algo que ela coloca em ação. E isso é importantíssimo. Porque a pessoa vai tendo um pequeno resultado e ela vai vendo também conteúdo de valor, ela vai vendo que você entende do que você fala. Ela começa a perceber que você domina o assunto. Você está direcionando ela para falar algo. Ela começa a te enxergar como um mentor, como uma mentora. Ela começa a te ver de uma forma diferente. Vai, caramba, ele realmente entende. Porque não, coloquei isso aqui, tive esse resultado, coloquei isso aqui, tive esse resultado. E o conteúdo de valor, ele vai potencializando o gatilho mental da reciprocidade. Gatilho mental da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar sempre, porque esse é um gatilho mental importantíssimo nessa geração de valor, gerando valor na internet. O gatilho mental da reciprocidade é quando você entrega algo, você entrega conteúdo, valor, a pessoa vai tendo microtransformações, conteúdo de valor, e ela, dentro dela, ela cria uma reciprocidade de ficar com você. Quando ela pensar em comprar algo, ela vai lembrar de você. Porque você imagina comigo, tem vários fornecedores, várias pessoas que vendem o mesmo produto, tá? Ou mesmo serviço, seja no físico, seja na internet, seja na sua loja física, ou você que está já vendendo produto na internet ou quer vender produtos na internet. Quanto mais você entregar, mais a pessoa ela vai querer devolver para você. Imagina que tem vários concorrentes seus que não fazem o que você faz, não gera valor, não produz vídeo, não fazem live. Quando a pessoa pensar em comprar, ela vai comprar em quem? Naquele que não está entregando nada de valor para ela, naquele que só está colocando compra aqui, vende, promoção, ou aquele que está gerando valor, sem ficar falando em produto toda hora. Com certeza, ela vai comprar naquele que está gerando valor, porque a reciprocidade está dentro de cada um de nós. Está dentro. Quando você dá para uma criança um presente, aquela criança automaticamente ela vai ficar a sua amiga. Você dá uma bala, você dá um sorvete, você dá um brinquedo, você dá atenção. Pode perceber que na sua família tem crianças que elas são próximas de algumas pessoas específicas. Começa a refletir o motivo pelo qual essas crianças são próximas dessas pessoas. Ou você que tem filho, tem filha. Por que seu filho é mais próximo de algum tio, algum primo, alguma pessoa, alguém? Porque de alguma maneira ele enxergou que aquela pessoa entregou algo que as outras não estão entregando. Como eu disse, seja um presente, alguma coisa, ou seja uma atenção, brincar, se abaixar, ficar na altura da criança. E aí ela quer ficar próxima daquele, porque ele gerou valor para mim. Isso está dentro de cada um de nós, o gatilho mental da reciprocidade. Se alguém te dá um presente, automaticamente você vai querer retribuir aquele presente. As pessoas ficam até sem graça, né? Uma coisa que não é bom, não, se você faz isso, não faz. Quando alguém te dá um presente, fala, não precisava, dá uma de coitadinha. As pessoas ficam sem graça de receber. Não, fala, precisava sim, obrigado. Não, você não vai falar que precisava sim. Você vai agradecer, pô, muito obrigado. Pô, fiquei feliz de você ter me dado isso, muito obrigado. Você agradece, recebe. A gente tem que aprender a receber. Está sempre de mãos abertas para receber. Claro, a gente ajuda o próximo, a gente dá, mas quando receber, é hora de receber, então é hora de eu agradecer. Tem gente que fala, não,
Ai, não quero não, obrigado. Não precisava, não precisava. Ou seja, fundamentalmente a pessoa fica até preocupada, porque se ela recebeu algo, ela cria uma dívida com a outra. Não que isso aconteça, tá? Não que a gente tem que dar algo pensando em receber em troca. Não é isso. Mas isso acontece. Quando a gente recebe algo, naturalmente a gente quer devolver. Então, quando você for produzir conteúdo, pense em primeiro lugar, eu estou transformando pessoas. Eu estou gerando conteúdo de valor. Aquilo que eu sei, eu preciso propagar para o mundo, propagar para o meu avatar, para que ele não caia no mesmo erro que eu caí. Então, eu estou gerando valor, transformação. E aí, eu sei que também tem um gatilho da reciprocidade envolvido. Um erro é você sempre querer postar para a pessoa, caramba, estou gerando reciprocidade, depois ela vai comprar em mim, depois ela vai comprar em mim. Não. Em primeiro lugar, pensa na transformação da pessoa. E o que você vende, seja o seu produto físico, na sua loja física ou na internet, tudo você tem que visualizar como uma transformação para as pessoas. Você está deixando uma marca. Se você vende roupa, você está deixando uma marca de transformação para aquela pessoa se sentir bem, levantar a autoestima dela. Para ela se sentir bem numa festa, onde ela for. Então, qualquer produto está relacionado a pessoas. Sempre pensa nisso. Você gera a transformação. Em primeiro lugar, a tua mente tem que estar na transformação da pessoa. Não naquilo que a pessoa pode te dar. Vou fazer isso porque depois eu vou meter a mão no bolso dela, ela vai me dar dinheiro, ela vai comprar de mim. Não pensa assim. E, sim, isso é uma consequência. Mas, em primeiro lugar, produza conteúdos, tudo que você postar na internet. A pergunta é, como que isso pode transformar o meu avatar? O que eu posso deixar de bom na vida dele? Ao gerar esse conteúdo de valor, o que ele pode colocar em ação para ele ter pequenos resultados? Porque em vários pequenos resultados vão gerando grandes transformações. Então, um dos principais conteúdos é conteúdo de valor, geração de valor. Então, tudo que você fizer, cara, isso está gerando valor? Isso faz sentido para o meu avatar? Isso está tocando em alguma dor dele, resolvendo alguma dor? Está potencializando algum sonho? Está quebrando alguma objeção? Ele vai colocar em ação, ele vai ter algum resultado? Conteúdo de valor, anotem, não esquece isso. E o outro conteúdo importantíssimo, para você fazer seu negócio crescer na internet. Conteúdos de relacionamento. Conteúdos de relacionamento. Leopoldino, o que é isso, Leopoldino? Conteúdos de relacionamento. Conteúdo de relacionamento é a gente ser gente da gente. A pessoa te olhar como gente da gente. Pô, ele é igual a mim. Olha lá, ele parece meu amigo. Conheci o Leopoldino agora tem tão pouco tempo, parece que eu já conheço há anos, parece que ele está na minha casa agora. É gente da gente. O conteúdo de relacionamento ele favorece esse gente da gente. É um conteúdo, por exemplo, onde você vai mostrar lá o seu cachorro. Chamar lá o seu cachorro pelo nome. Por exemplo, minha cachorrinha chama Mel. De vez em quando eu posto um vídeo da Mel. A Mel é uma Shih Tzu. Às vezes ela é meio estressadinha. Você chega perto, ela dá uma rosnada. Ela não gosta de pessoas de fora. Quer latir, quer morder. Chega a morder, quer ficar querendo beliscar no calcanhar, né? Então eu falo um pouco da Mel às vezes, posto conteúdo da Mel. Ou seja, isso é conteúdo de relacionamento. Para você cada vez mais se aproximar de mim. Conteúdo, por exemplo, você mostrando seu esposo, sua esposa, mostrando algum detalhe do dia a dia, mostrando o que vocês comem, o que estão comendo, um almoço ali, um story sobre o almoço. Ou você, quando você for fazer uma viagem, mostrar a viagem. O conteúdo de relacionamento está relacionado um pouco ao seu dia a dia. Pode ser nos stories, os stories é fundamental para o relacionamento. Você postar ali o seu dia, postar o que você está fazendo. Claro que você vai postar até onde você conseguir abrir a sua vida, tá? Você tem que se respeitar também. Até onde você conseguir que a sua esposa ou seu esposo queira que você abra, seus filhos, sua filha. Até onde você conseguir. Mas quanto mais você abrir, mais você potencializa o conteúdo de relacionamento, mas você cria esse relacionamento com seu avatar, com seu público, tá? E isso você tem que ter sempre em mente. E assim, quando você gerar algo de valor, também você pode gerar um relacionamento.
Por exemplo, você está num restaurante, você vai postar algo ali e você faz um link com alguma coisa para você ensinar para o seu avatar. Ou agora mesmo, quando eu falei da Mel, eu tô te gerando aqui um conteúdo de valor. A live é um conteúdo de valor, que eu estou trabalhando esse tema com você. E quando eu falei da Mel, que eu tenho uma Shih Tzu, isso é um conteúdo de relacionamento. Eu estou gerando valor e ao mesmo tempo eu estou com conteúdo de relacionamento. Então, se linkando os dois, fica muito mais forte. Conteúdo de relacionamento mais conteúdo de valor é como se virasse um combustível de avião. Você potencializa esse crescimento. Então, tudo que você for postar nos stories, se você conseguir linkar com algum conteúdo de valor, é excelente. Mas nem sempre você vai conseguir. Tá? Você mostra ali o seu dia a dia, um pouco alguma coisa que você está comendo, e nem sempre você vai conseguir. E está tudo bem, tá? Por exemplo, ontem eu dediquei o dia, fiquei com a minha família, trabalhei até um pouco ontem, à tarde, na hora que a Marley foi dormir, eu trabalhei um pouco e tal. Mas eu dediquei o dia mais para eles. E aí eu não postei tanto na rede social, postei bem pouco, na verdade. Postei lá uma foto do churrasco, um vídeo que eu estava fazendo um churrasco e tal. Não postei muita coisa. E tá tudo bem, eu não gero peso nenhum. Eu não vou olhar, caramba, poxa, eu estou ensinando sobre marketing digital para quem está começando do zero, tão importantíssimo conteúdo de valor, e caramba, eu não fiz bem pouco. Zero peso. E você também, tá? Não que você seja obrigatoriamente postar todo dia. Porém, se postar, você potencializa esse crescimento. O conteúdo de relacionamento, ele também é fundamental, tá? E o próximo conteúdo aqui, e nós vamos construir um pouquinho mais em cima dele, que eu acho que ele gera... Eu acredito fortemente que ele gera uma solidificação da sua base, a base da sua audiência, visando um crescimento lá na frente, um crescimento de pequeno, médio, longo prazo, longuíssimo prazo. E esse conteúdo é fundamental. Fica aqui até o final que você vai ver, gente, vamos construir junto. Esse conteúdo aqui vai ser extraordinário. Dentro desses principais conteúdos que nós falamos aqui, conteúdo de valor, gerar relacionamento. E agora nós vamos falar do conteúdo sobre o movimento. Conteúdo sobre o movimento. O que é o conteúdo sobre o movimento? O que é o movimento? O movimento é algo que você acredita. Tá? Eu acredito. Como Martin Luther King, né? O famoso discurso, I have a dream, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho do mundo onde há uma união entre negros e brancos. Eu tenho um sonho. Ele propagava esse sonho, ele criou um movimento em cima desse sonho. Então ele passou a ser o líder daquela tribo, de pessoas que acreditavam naquele sonho. O sonho da união entre negros e brancos, que na época havia um preconceito terrível, uma separação terrível. Então, esse movimento é o quê? É o que você acredita. É falar o que você acredita. Por exemplo, eu falo aqui, e eu vou continuar falando, que eu acredito fortemente que vídeos são fundamentais para o crescimento na internet. Ou seja, do movimento que eu acredito, do movimento que eu estou liderando, eu acredito que vídeos potencializem muito o crescimento. Talvez você fale, não, eu não quero vídeo, eu não vou postar vídeo, não vou, já assisti todas as suas lives, já vi a live lá que você fala sobre como produzir vídeo, já vi que você falou sobre a questão de muitas coisas que nos travam, já vi, não quero. Eu te respeito e eu quero te orientar no seguinte, não me siga, porque senão você vai estar perdendo tempo. Siga pessoas que acreditam que posts e textos são fundamentais para o crescimento. E eu respeito elas, eu respeito as opiniões. Eu apenas acredito no vídeo. Tem gente que não acredita. E se você não acredita, você pode seguir outras pessoas que não acreditam. Isso é ser líder do movimento. Você acreditar em algo, você levar as pessoas a acreditarem em algo, você mostrar a sua ideia, ou eles decidem acreditar ou não, e aí eles decidem seguir o movimento. Eu acredito numa geração de empreendedores prósperos, uma geração de líderes influenciadores,
uma geração de líderes que multiplicam a sua palavra através dos vídeos na internet, impactando pessoas. Eu acredito nessa transformação. Eu acredito que empreendedores são escolas ambulantes, faculdades ambulantes, onde eles não apenas vendem seu produto ou serviço, mas que eles transformem vidas. Você pode ver no seu negócio aí, ou o negócio você sempre trabalhou, o negócio seja físico ou na internet. Eu acredito que seja do físico, você está querendo potencializar o seu físico e ir para a internet, você está aqui comigo. Porque é para quem está começando do zero. Então, dentro do seu negócio, em algum momento você transformou alguma pessoa. Com uma palavra, com algo que você disse, com algo que você falou. Você se tornou amigo ou amiga de uma pessoa ou de várias pessoas. Por quê? Porque a pessoa viu que você entregou valor. A pessoa viu que você falou algo que você acredita, gerou relacionamento. E de alguma maneira você foi líder de algo que você acredita na vida daquela pessoa. No meio dos seus amigos, pessoas próximas, vocês acreditam em algo. Porque quando há muita divergência, as pessoas não andam sozinhas. Você pode falar, sim, não, eu ando, eu não tenho dificuldade. As pessoas que são bem diferentes, são bem ecléticas. As pessoas, cada uma de um jeito. É raridade isso. Porque na vida nós somos movidos por tribos. Tem a tribo do skatista, do surfista, desde novo, a gente é direcionado para algo. A tribo que acredita, a tribo dos sertanejos, a tribo dos que acreditam em funk, a tribo dos evangélicos, dos católicos, a tribo dos espíritas, do umbandista, do candomblé. Tem tribos. Então cada um faz parte de uma tribo e defende a sua tribo. Você faz parte de um movimento. Você defende aquele movimento. Por exemplo, eu acredito em Deus, acredito em Jesus. É o que eu acredito, mas eu respeito aqueles que não acreditam, ou aqueles que fazem parte de outra tribo. Essa é a questão. E isso não só para a internet, mas para o mundo. Você acredita em algo, eu acredito em direita, eu acredito em esquerda, eu acredito no centro, acredito no candidato tal. Eu acredito. É o que eu acredito, mas eu não brigo. Um dos problemas seríssimos, ainda mais esse ano, fazer até um paralelo com o ano eleitoral, as pessoas querem defender as suas ideias afrontando a ideia do outro. Isso é terrível. Isso gera divisão. Isso não é um mundo de amor. Eu acredito no mundo de amor. De empreendedores que entendem a diferença na internet e eles defendem a sua opinião, dizendo eu acredito nisso. É o que eu acredito. Vamos supor que, por exemplo, você acredita no Bolsonaro. Eu acredito no Bolsonaro por causa disso, disso, disso e disso. Eu acredito no Lula por causa disso, disso. Eu acredito. Então essa é uma palavra-chave que não gera divisão. Você não fica falando mal do outro. Porque hoje no Brasil a política é terrível, né? Você vai ver um debate eleitoral, é um querendo falar mal do outro, apontando o podre do outro. Cara, fala no que você acredita, fala nas suas propostas. Eu acredito nisso. Fala de você. Não fala mal do outro, não ataca o outro, não fala mal do mercado. Então essa questão de você defender o que você acredita, isso torna o movimento muito forte, potencializa. São vídeos que você fala dos seus valores. Acabei de falar num valor meu, eu acredito muito forte no amor. No amor de falar que eu acredito e eu consigo conviver com a diferença, com o outro. Mas naturalmente, você se torna parte de uma tribo que acredita naquilo que você acredita. E cada vez mais isso é potencializado pelo algoritmo da internet. O que é esse algoritmo da internet? O algoritmo é muito mais do que as pessoas falam. Você tem que postar vídeo na hora certa, porque o algoritmo é a inteligência que tem nas redes sociais, tem uma inteligência que ela vai entregando conteúdo de acordo com o que você gosta, de acordo com o que você mais viu, com o que você mais vê. Há uma inteligência. Se você for ver vídeos sobre roupas femininas, o algoritmo vai te entregando mais conteúdo sobre roupa feminina. Vai te entregando. Por quê? Porque as redes sociais elas precisam te manter conectado ali. Quanto mais tempo você ficar conectado,
é mais dinheiro para eles. Por quê? Porque você está consumindo, daqui a pouco você compra um produto, clica no anúncio, e o que eles vivem para vender anúncio, né? Vivem para vender anúncio. Você anunciar seu produto lá. Não vamos falar de anúncio, tá? Vai demorar bastante para a gente falar sobre anúncio, porque você primeiro tem que solidificar a base. E depois você vai entender sobre tráfego. O tráfego é impulsionamento na internet. Eu não vou falar sobre isso e vai demorar muito para começar a falar. Então, o algoritmo ele vai entregando aquilo que você gosta, tá? E aí é muito mais, vai muito mais além disso do que você, tem que postar o vídeo na hora certa para o algoritmo gosta, ele vai entregar para minha audiência, vai entregar para minha audiência. É muito mais nisso, sabe por quê? Porque o algoritmo, se a gente não cuidar, nós somos manipulados pelo algoritmo no sentido de, você está lá no YouTube assistindo um vídeo e aparece vídeos sugeridos, vídeos sugeridos, vídeos sugeridos. E aí, cada vez mais no mundo, tem acontecido uma coisa que chama-se de polarização. O que é polarização? São polos distintos. Tá? Polariza aqui, e a polarização ela vai eliminando, vai cada vez mais criando movimentos de briga, ela vai eliminando o relacionamento. Cada vez mais vai havendo diferença, as pessoas vão se separando, brigando. Por exemplo, ano eleitoral, se você acredita no Bolsonaro, lá na sua rede social, em todas as redes sociais, você vai receber, o algoritmo vai te entregar conteúdo. Bolsonaro. Ou se você acredita no Lula, o algoritmo vai te entregar conteúdo. Lula. O que acontece? As pessoas acham que tudo à volta é igual o que ela está vendo ali. Ela acha que tudo que está lá fora é PT, ou tudo que está lá fora é Bolsonaro, porque na rede social dela só tem isso. Por que só tem isso? Porque ela está sendo manipulada pelo algoritmo. Então, em tudo na vida, para que você não fique bitolado em algo, se você tem dificuldade de entender se você está certo no movimento, você tem dificuldade de entender se o movimento aqui de vídeo, esse movimento é certo, assiste alguns outros conteúdos. Não fique escravo do algoritmo, assiste outros conteúdos, para que você abra sua mente. Assim como tudo na vida, como política, qualquer assunto que você acredita, assiste conteúdos diferentes do que você está acostumado a assistir. Isso é bom até para o teu sistema neuronal, para ver novas conexões neurais, fazer coisas diferentes. Tem algumas evidências científicas que mostram que até ajuda a evitar o mal de Alzheimer. Você não ficar ali bitolado, a mesma coisa. Então, eu acredito nesse movimento de vídeos, o movimento de empreendedores prósperos, que são líderes influenciadores, que ajudam pessoas, empreendedores que entendem o mundo de abundância, que ajudam o próximo, que divulga vídeos, conteúdos para ajudar o próximo, para gerar transformação, entendendo que a venda é consequência dessa transformação. É um movimento. Então, você pode receber várias doses de vários movimentos para você entender qual decisão tomar. Mas aí tem que se tomar uma decisão. Aonde eu vou seguir? Que caminho eu vou seguir? Assim o seu avatar também. Se ele começa a te seguir porque você começou a propagar um movimento, você começou a falar, dar doses sobre seus valores, falando que você acredita, ele começa a te seguir. Então ele fica só com você. Vamos supor que, por exemplo, imagina um skatista, o movimento do skatista, e ele também faz parte do surfista. E ele também faz parte do skatista. Ou seja, ele não vai ser bom em nada. Vai andar de skate de manhã, vai surfar à tarde, vai andar de patins à noite, ele não vai ser bom em nada. Assim como no esporte, que um atleta ele treina aquele esporte, você precisa escolher um movimento e ser bom naquele movimento. Cara, eu vou entrar de cabeça nessa parada. Eu acredito que é vídeo, então, cara, eu vou caminhar com o Leopoldino, eu vou mandar mensagem no direct, eu vou pedir orientação sobre oratória, técnica de oratória, como perder medo para gravar o vídeo, eu vou assistir as lives dele, vou consumir os conteúdos, porque eu vou fazer essa parada acontecer. Então tudo depende de você.
O problema da maioria das pessoas é que ela fica, eu tenho que assistir um pouco de tudo. Beleza, você tem que assistir um pouco de tudo, é importante, igual eu falei, vai abrir na mente. Mas chega um momento que você precisa afunilar, senão você vira um generalista. Generalista é aquele que quer saber, que quer estudar sobre tudo, sobre todos e tudo, e ele acaba não sendo bom em nada. Você não tem que fazer 2.000 coisas uma vez. A maioria das pessoas fazem isso. Ao longo de uma vida, 2.000 coisas, várias coisas, fez uma vez, fez, tentou, não conseguiu, fez, tentou. Isso é ser generalista. Agora, para você ser realmente um cara objetivo, focado, você tem que fazer uma coisa 2.000 vezes. Uma coisa, escolhi algo, é isso aqui, vou repetir. Escolhi, cara, vou entrar no marketing digital. Entendi, eu tenho que solidificar a minha base. Entendi que o vídeo é algo profundo, então eu vou fazer até me tornar bom nessa parada. Não vou parar. Aí entendendo o processo, entendendo que vai ser ruim, entendendo que vai errar, entendendo que vai fazer besteira, entendendo que não vai ficar bom. Você começa e faz um pouco a cada dia, Quando você menos espera, do nada, as coisas acontecem. Do nada, as tuas vendas explodem. Assim, nessa geração de movimento, o movimento que eu decidi criar aqui há 2 semanas e pouco atrás, você que não me conhece, eu decidi começar a postar vídeos porque depois de tanto ajudar pessoas, eu tenho uma agência de marketing digital, eu cuido da imagem de outras pessoas, depois de tanto ajudar essas pessoas e depois de muitas pessoas me perguntarem dúvida, como postar, o que fazer, como começar na internet, eu decidi postar esse conteúdo. Então, estou começando a criar esse movimento, essa tribo de pessoas que acreditam nisso. Dessa mesma forma, tem pessoas, a sua audiência, você precisa direcioná-las para um movimento. O que você acredita? Você não vai falar de uma vez, eu acredito, você tem que fazer isso, acredito nisso. Não é assim. São pequenas doses no seu dia a dia. Pequenas doses. Por exemplo, você postou uma mesa que você está jantando, almoçando com seus filhos. Logo depois você pode postar um conteúdo sobre o movimento. Você fala, cara, eu acredito na unidade da família, eu acredito. Eu acredito que meus filhos, que os jovens, os adolescentes, não podem comer nos seus quartos sozinhos, com um prato na mão. Eu acredito que eles não podem comer com o celular na mesa. Eu acredito. Eu acredito que é um grande erro. É o que eu acredito, que os pais levam os filhos para o restaurante e por faltar uma doutrina, os filhos só ficam quietos assistindo vídeos. E aí os filhos, eles perdem a unidade. E quando os pais menos esperam, aquelas crianças cresceram sem a unidade da mesa. Elas estavam ali no mesmo ambiente, mas não estavam presentes, não estava havendo uma unidade. Eu acredito nisso. Tá vendo? E eu falei para você algo que eu acredito também. Citando um exemplo que você poderia falar, é algo que eu acredito. Eu acredito na força da mesa, da unidade. Eu crio meus filhos, Samuel tem 13 anos, Sofia tem 10. A gente almoça junto, almoça em unidade. Nunca no almoço e janta, nunca permitimos celular na mesa, nunca. Zero possibilidade. Nunca eles comeram no quarto deles, nunca eles comeram sozinhos com o prato na mão, sempre na mesa. Claro que em alguns momentos eu atrasei num compromisso, eles não consegui almoçar com eles, mas a maioria das vezes eu me esforço para isso. Eu acredito, tá vendo? Se tem um exemplo, eu falei mais uma vez algo que eu acredito. É assim, você vai gerando pitadas dentro do que você acredita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Doutora Isa, bom dia. Doutora, aqui Joyce. Eu ainda não consegui fazer a live, justamente porque não sei o que falar. Eu sempre me enrolo para falar, acabo gaguejando, perco a linha de raciocínio. Aliás, não sei por onde começar a falar sobre a minha profissão bronzeamento. Sensacional, Joyce. Parabéns pela exposição de você falar. Esse é um passo sensacional. Quando a gente se expõe, a gente potencializa mudanças. Quando a gente se expõe, a gente demonstra um coração humilde, um coração que está aberto a aprender. Isso é comum, Joyce, a maioria das pessoas que estão começando. É comum não saber o que falar, é comum se enrolar para falar, é comum gaguejar, é comum perder a linha de raciocínio, tá? Isso é bem comum. E o pontapé inicial para você melhorar? Primeiro passo, para você não saber o que falar,
você tem que entender o seu avatar com profundidade. Você tem que entender dores, sonhos e objeções. Eu fiz até uma live, que ela está salva lá no meu feed, tá? É uma live que o Café das 7 que eu fiz, o tema você vai ver lá, ó, como o empreendedor vence o medo de gravar vídeos na internet. Assiste essa live, que lá eu falo profundamente sobre isso, tá? Como o empreendedor vence o medo de gravar vídeo na internet. Mas falar bem resumidamente, você tem que fazer uma lista de dores do seu avatar, tá? Sonhos, dores, sonhos, né? Sonhos são os desejos, dores, desejos, sonhos e objeções, tá? E dessa lista você relaciona no mínimo 12 dores, 12 desejos e 12 objeções. E aí, olhando para aquilo lá, você começa a definir temas. Dentro de uma dor, você consegue fazer 2, 3, 4, 5, vários temas. Definiu a dor, você faz um tema. Agora, aí a próxima live eu vou trabalhar sobre um desejo. Aí você fala sobre aquele desejo ali, cria um tema, né, sobre aquele desejo. Tá? E você vai ver, nessa live eu até falo sobre isso. Tá? Inclusive tem uma live também que eu falei, o tema é o passo a passo para você fazer a sua primeira live no Instagram. Se você não encontrar no meu feed aí, me manda um direct que eu te encaminho. Nessa live, o passo a passo para você fazer a sua primeira live no Instagram, eu falo sobre isso também, de um exercício para você definir temas que conectam com o avatar. Tá? Definir o tema, você tem que fazer um roteiro para a sua live. Nessa live eu falo sobre isso. Você fazer um roteiro. Perdão. Definir o tema, você faz um roteiro. O roteiro você define começo, meio e fim. Você não vai colocar o roteiro totalmente escrito, você vai colocar alguns detalhes ali. Um documento no Word ou escrito, você coloca alguns detalhes. Por exemplo, a live que eu estou fazendo com vocês aqui, eu tenho aqui um roteiro. Um roteiro só com alguns principais tópicos. Porque a gente esquece. Eu posso falar de improviso? Eu posso. Mas quando a gente fala de improviso, a gente corre o risco de ser prolixo, de falar a mesma coisa várias vezes, de perder o raciocínio. A gente perde, todo mundo perde. Então você tem que ter uma apresentação. Qualquer pessoa grande que você segue na internet, você vai ver uma palestra dele, a palestra dela, você vai ver lá que tem um slide, ou tem um esboço, porque é um guia. É um guia para ela lembrar. Ela domina o conteúdo, então agora tem que falar isso, ela tem que falar sobre isso. Então você fez esse guia, isso já te dá um pouco de segurança, tá? Já te dá um pouco de segurança para você. Quando você fala que você gaguejar está relacionado ao nervosismo, tá? Está relacionado a você. E a maioria das pessoas tem medo de se expor na internet. A maioria das pessoas tem medo de falar em público. Eu falo isso nessa live que eu te falei, como empreendedor vence o medo de gravar vídeos na internet. A maioria das pessoas tem esse medo, tá? E tem várias pesquisas que mostram que é o maior medo, o medo de falar em público. E a internet, eu estou falando em público. Eu sei que tem alguém do outro lado. Eu estou falando para um público. Então fica com receio de falar besteira, de agora. Então você tem que pensar o seguinte, a pessoa do outro lado ela também tem medo se ela estivesse no meu lugar. Então não faz sentido eu ter medo também. Todo mundo, se os outros têm medo e eu vou ter medo também, eu vou estar falando para um medroso e o medroso vai ter medo também. Então, cara, eu vou ter firmeza. Eu vou ter firmeza. Porque eu domino o assunto. Eu me preparei para falar isso aqui. E aí o frio na barriga ele não vai deixar de existir. Você vai continuar aquele friozinho. No início vai continuar bastante, tá? No início vai ver um nervosismo bem grande. Mas aí você vai com nervoso mesmo. Faz com esse nervoso mesmo, tá? E na maioria das vezes a gente está nervoso, as pessoas não percebem. Tá? A gente acha que todo mundo vê o nosso nervosismo, mas elas não percebem. É a gente que está percebendo, que a gente está sentindo. Então a gente começa a olhar. Então o que você sentiu nervoso? Esquece dele. Foca na outra pessoa que está do outro lado. Um exercício é você olhar bem no ponto da câmera. Eu estou olhando bem na câmera para você ver. Eu estou olhando nos seus olhos, né? Você olha na câmera e aí você se imagina conversando com uma amiga do outro lado. Se imagina conversando com uma cliente. Quando você atende uma cliente 1 a 1, você fica nervosa, você gagueja? Só você e a cliente ali.
Você falou que trabalha com bronzeamento, né? Isso, é. E você fica gaguejando com uma cliente? Não. Por quê? Porque você domina. Você domina o bronzeamento, é algo que você faz. Está aprendendo cada vez mais, estudando mais, você domina. Então, quando você fizer a live, é como se você estivesse falando para essa pessoa. Olha na câmera ali e fala para ela. É diretamente com ela. Isso te dá um alívio, você trazendo a mente. É uma conversa de... Fazer uma live é uma conversa de bar, num restaurante. Você está conversando com uma amiga, com um amigo. Está conversando ali com a sua cliente, na recepção do seu negócio. E aí o medo ele só vai sendo diminuído se você fizer. Faz. Nem que você faça uma live de 10 minutos, depois de 15, vai aumentando. Não, você não precisa fazer live de 1 hora. Não, o importante é você fazer, começar. Tá? E o Stories te ajuda a quebrar esse medo da live, fazer muitos stories, muito. Olhando na câmera. Stories, vídeo. E depois você começa a live. Mas não fica procrastinando, cuidado para não procrastinar muito por causa desse medo, desse receio, tá? Eu não consigo falar muito de uma forma aprofundada. Não consigo falar. Por quê? Porque é um assunto muito extenso. Eu falei um pouco na live, nessa live, como usar a internet para fazer seu negócio. Perdão, como o empreendedor vence medo de gravar vídeos na internet. Essa live você vai entender de onde vem esse medo, para te ajudar a ressignificar isso, a ver esse desbloqueio, tá? Então assiste lá que vai te ajudar bastante. Então, meus amigos, resumindo aqui, os principais conteúdos para fazer seu negócio crescer na internet. Conteúdo de valor, de você entregar algo para gerar uma transformação na vida da pessoa, para ela colocar em prática, ela já vê pequenas transformações. Isso potencializa o gatilho mental da reciprocidade e ela te enxerga cada vez mais como uma autoridade. Como consequência disso, você potencializa as suas vendas, porque a sua concorrência não está fazendo, só você. E a tendência do ser humano é comprar naquele que está gerando valor, que está entregando algo para ele. Conteúdo de valor. O segundo, conteúdo de relacionamento, um dos principais que nós falamos aqui. Conteúdo de relacionamento. De você postar conteúdo para se relacionar com a pessoa, de gente da gente, ela vê qual cachorro que você tem, a casa que mora, o que você come, onde você vai, seu esposo, sua esposa. E volta a dizer, você posta até onde você conseguir abrir a sua vida. Mas quanto mais você abrir, mais você gera relacionamento. Você pode ser no Stories, pode ser relacionamento na própria live, em vídeos, mas o Stories é importantíssimo para gerar esse relacionamento. Lembra sempre, Stories é a história da sua vida, é o seu dia a dia, então é importantíssimo. E o último que nós falamos aqui foi conteúdo sobre movimento, de você ser líder de um movimento, de você direcionar as pessoas para algo, de você mostrar com pitadas o que você acredita, quais são os seus valores. Seja você na internet, tá? Seja você sem ofender, mostrando, cara, eu acredito nisso, eu acredito nesse valor, eu acredito que a gente tem que fazer bem para o próximo, eu acredito nessa maneira, eu acredito que a gente tem que ajudar o necessitado. Aí você foi lá e entregou uma cesta básica para uma família, se a família permitir, filma, posta. Não é que você está querendo se aparecer na internet, mas você está mostrando quem você é. Tá? Na internet, você não tem que ser honesto, você também tem que parecer ser honesto. O que é isso? Honesto você é, mas as pessoas não sabem profundamente se você é honesto ou não. Então você tem que mostrar. Quanto mais você mostrar, mais potencializa. Perdão. Leopoldino, vou postar, eu estou entregando uma cesta básica. Pô, as pessoas vão achar que está querendo aparecer. É problema dos que vão achar que você está querendo aparecer. Você está mostrando algo para mostrar no que você acredita. Botar uma semente no coração da outra pessoa, para ela também fazer aquilo. Ou seja, você está criando um movimento. Eu sou líder no movimento que eu acredito nisso. Eu acredito dessa maneira, eu acredito dessa forma. Você também pode ser líder do movimento acreditando que, como eu falei aqui, eu acredito em vídeo. Que a Joyce falou, líder do movimento, por exemplo, sei lá, bronzeamento. Eu acredito que você tem que fazer mais o bronzeamento artificial por causa disso. Ou o bronzeamento natural por causa disso. Eu acredito que você tem que. Esse produto aqui é fundamental por causa disso. Entendeu? Você está mostrando que você acredita. É o que você acredita. Então, entendendo isso, tudo que você postar, você pensa, cara, isso aqui, eu vou postar um conteúdo de relacionamento, vou postar um conteúdo de valor, vou dar uma pitada do movimento, mostrar naquilo que eu acredito. E você começa a dar essas pitadas na produção dos seus conteúdos.
Você começar a analisar, caramba, tá faltando relacionamento, estou só postando imagem das minhas clientes, foto de cliente, só estou postando sobre o meu negócio. Eu vou postar aqui, eu estou numa sorveteria, estou comendo algo, estou tomando alguma coisa, tomando uma água, tomando refrigerante, sei lá o que você acredita, tomando suco. Por exemplo, eu não tomo refrigerante, eu acredito que refrigerante faz mal, então eu não posto refrigerante, vou postar suco, água, alguma coisa que eu tomo. Então é isso. Tá? Tudo que você fizer, preste atenção nisso, beleza? Então, nosso próximo café das 7 é agora, na quinta-feira agora, às 7 horas da manhã. Lembrando, café das 7 toda segunda e quinta, às 7 horas. E o nosso próximo café das 7, nesta quinta, o tema é 3 obstáculos que impedem os empreendedores de venderem na internet. 3 obstáculos que impedem os empreendedores de venderem na internet, beleza? E essa live vai ficar salva. Vai lá no meu feed, comenta, a sua opinião é muito importante para mim, quero saber se essa live fez sentido para você, beleza? Então vamos junto nessa, faça um extraordinário dia e vamos embora!